Fala galera, tudo bem com vocês? Enfim, chegamos ao nosso último vídeo da nossa série de 5 vídeos, né? Pequenas palavras, profundas reflexões. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Mais uma frase aqui, uma palavra, né, que nós recebemos lá no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Quero trazer algumas reflexões sobre essa palavra tão pequena, mas que nos dá tantas reflexões profundas, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, comentar aí algo nos comentários, né? O que você acha, o que você pensa sobre perdão. E também compartilhar esse vídeo com alguém. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo tem agregado valor para a sua vida. Então, quando você curte, comenta, compartilha, isso ajuda muito o meu trabalho. E também eu quero pedir para você ativar o sininho das notificações para que sempre que sair um vídeo nosso você receba em primeira mão. Nós já temos muito conteúdo compartilhado aqui no nosso YouTube. Nós somos novo aqui, mas estamos bem ativos, então eu peço que você possa maratonar aí também, ajudar o nosso trabalho. Tá bom? Vamos lá para o nosso último vídeo. Pelo menos dessa edição, né? Quem sabe futuramente teremos outra edição, mas dessa edição esse é o nosso último vídeo das pequenas palavras e profundas reflexões. Vamos lá, o perdão. O perdão para o cristão, falando diretamente para o cristão, ele é uma ordem. Jesus ordenou que nós temos que perdoar. Quando Pedro questiona Jesus sobre quantas vezes ele devia perdoar, Jesus fala para Pedro que teria que ser 70 vezes 7. Isso dá uma quantidade bacana de vezes que no dia não é possível cumprir, né? E o que Jesus estava querendo enfatizar ali é a necessidade de nós estarmos disponíveis para liberar o perdão para aqueles que nos pedem. Então, para o cristão, o perdão é inegociável. O perdão para o cristão é algo inegociável. Inclusive, é uma condição que Jesus coloca na oração do Pai Nosso para nós recebermos o perdão do Pai. Ele fala, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Logo, eu só posso orar pedindo perdão se eu for alguém que perdoa aqueles que me devem. E a ideia de dever aí é qualquer coisa, né? Então, o perdão para aqueles que são cristãos é inegociável. E também para aqueles que não confessam a Cristo, aqueles que não são cristãos, o perdão é importante. Por quê? Porque o perdão, ele cura, né? O perdão, ele cura quem precisa pedir o perdão, precisa receber a liberação do perdão, né? Então, eu feri alguém e preciso pedir perdão para essa pessoa tem que me perdoar para que eu seja curado nisso. E o perdão, ele liberta aquele que libera o perdão. Então, o perdão, ele cura aquele que recebe o perdão e ele liberta aquele que libera o perdão. Porque quem não perdoa está preso. Essa é a verdade. Quem não perdoa está preso. A falta de perdão me coloca em uma prisão, né? Então, eu sei que tem uma pessoa que necessita que eu libere algo sobre ela. E na minha cabeça, essa pessoa que está sofrendo apenas. Mas eu, como não liberei o perdão, eu também estou preso de alguma maneira àquela pessoa. Aquele sentimento, aquela ofensa que eu deixei ser gerada em meu coração e não quero liberá-la. Então o perdão, ele cura quem pediu e recebeu perdão, mas ele liberta quem liberou perdão. Então, a falta de perdão nos mantém em prisões. Quando eu decido não perdoar uma ofensa, não perdoar alguém, eu estou me aprisionando. Então, o perdão nos libera das prisões que estamos encarcerados com esse sentimento terrível que é não perdoar. Mais um ponto que é uma questão que é colocada bastante nessa ideia de perdão, é se perdoar é esquecer. Já ouviu isso? Perdoar é esquecer? Absolutamente. Perdoar não é esquecer. Até porque ninguém tem amnésia quando libera o perdão, né? Mas o que seria então perdoar? Perdoar é lembrar, mas não sofrer mais. Perdoar é conseguir olhar para o que aconteceu, lembrar daquilo, mas não sofrer mais. Então, quando nós liberamos o perdão, nós não esquecemos da ofensa que nós recebemos, da ferida que foi nos feita, né, por alguma situação, mas nós conseguimos olhar para esse passado, olhar para essa situação e depois de termos liberado perdão e não nos sentirmos mais ofendidos.
não sofremos mais por aquilo. Nós olhamos como parte da nossa história, mas não como algo que nos machuque mais. Então, perdoar não é esquecer, mas perdoar é conseguir continuar seguindo em frente depois de ter liberado perdão. E vou além, perdoar não é esquecer, é continuar em frente, mesmo a história tendo ficado no passado, você lembra dela, mas não sofre mais, e, se possível, continuar caminhando junto. Eu sei que tem algumas vezes que o perdão, que o atrito faz com que as pessoas não caminhem mais juntos. Tem algumas circunstâncias que fazem que a separação seja extrema, né? Mas, quando possível, o perdão é continuar andando junto. Porque quando Jesus perdoa Pedro, Jesus continua caminhando com Pedro. Jesus continua cuidando de Pedro até que ele é assunto aos céus. E é sobre Pedro que continua a responsabilidade de ser líder da igreja. Jesus libera essa palavra para Pedro antes de Pedro o trair. Pedro trai, Jesus morre, ressuscita, e quando Jesus encontra com Pedro no mar de Tiberíades, Jesus não tira a liderança de Pedro. Ele restaura o ministério e caminha com o discípulo por mais 40 dias ainda. Então, quer dizer, para Jesus, perdão é continuar caminhando junto quando possível. E por fim, o perdão torna as feridas cicatrizes. O perdão tem o poder de, como eu disse, não fazer esquecer, mas fazer com que aquilo que era uma ferida exposta, algo que machucava ainda, algo que trazia sensibilidade, se torne uma cicatriz. E o que é uma cicatriz? Cicatrizes são marcas de uma história. Cicatrizes são marcas de uma história que não pode ser apagada. Cicatrizes são marcas de uma história que não pode ser apagada, mas pode ser superada. Então, cicatriz é você olhar para o machucado e você lembrar como que você caiu e conseguiu esse machucado. É você olhar como que você, qual ambiente que você estava, em que momento da vida você estava quando você olha para essa cicatriz e você lembra exatamente o que aconteceu, porque você não esqueceu, mas ela não te machuca mais. Você consegue olhar para ela e saber que aquilo faz parte da sua história, mas não domina mais o teu coração, mas não faz você chorar mais de dor, porque não é mais uma ferida, é uma cicatriz. Então, todas as vezes que eu choro por algo que fizeram a mim, é porque aquilo ainda é uma ferida. Não se tornou uma cicatriz. Só se tornará uma cicatriz quando eu liberar perdão. E aí ela vai cicatrizar, eu vou conseguir olhar, lembrar do que aconteceu porque faz parte da minha história, mas não vai doer mais. Então, se isso pode estar falando com alguém, que você possa liberar perdão para que as feridas da sua vida se tornem cicatrizes e você possa seguir em paz, seguir sem dor, seguir sem traumas, porque quando você perdoa, o liberto é você. Queridos, espero que essa série tenha sido bênção na vida de vocês, que você que está assistindo esse vídeo possa ter sido edificado por essa série de 5 vídeos. Se esse é o primeiro que você assiste, volta lá na playlist, eu fiz uma playlist das pequenas palavras e profundas reflexões, então volta lá e acompanha cada um dos dias, cada palavra-chave que nós trabalhamos, e eu creio que você será grandemente abençoado. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz.